Boa noite. Meu nome é Zelão Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. O assunto dessa semana é um assunto interessante. Nós aqui da Bahia lideramos no Brasil inteiro numa estatística bastante importante. Os baianos admitem que traem mais de qualquer outra pessoa no país. 45% dos baianos admitem que traem, enquanto a média nacional é de 40%. O que significa isso? Isso é o que nós vamos descobrir entrevistando hoje Melissa Coutinho, que é psicanalista, Daniela Sinotti, que é psicoterapeuta, e Danilo Cruz, que é psicólogo clínico. Nós vamos descobrir por que 70% dos homens dizem trair e por que 56% das mulheres dizem trair. Isso em estudo feito pela Universidade de São Paulo. Essas são as estatísticas que nós temos. E Melissa, por que se trai? Boa pergunta. Não tem, eu não posso dizer que existe uma justificativa única para uma traição. A gente sempre vai olhar caso a caso. Claro que a gente vai pensar em termos de cultura. Então, você falou Salvador, Bahia. Então, a gente vai precisar entender que existe uma cultura nesse meio, mas sempre, e o mais importante é caso a caso. Então, a primeira coisa é a gente pensar, o que é traição? É a primeira coisa que eu acho que é relevante. Então, traição é a quebra de um contrato. Então, se você tem um contrato com uma outra pessoa, por exemplo, relativo à fidelidade, e esse contrato é quebrado, então há uma traição. Por que se trai? Vai ser caso a caso. Aí eu posso dizer, porque há um tipo de traição assim, há um tipo de traição... Não é. Não existe como você determinar. Se trai por quê? Não sei. Cada um... No consultório clínico, a gente vai ver isso muito claramente. A maioria dos homens é que traem. Ok, isso pode ser cultural. Mas não só homens traem, mulheres também traem. Essa maioria, estatisticamente, não é muito relevante. Se a gente analisar que 70% dos homens traem e 56% das mulheres traem, e que se nós tivermos 4 relacionamentos ao longo da nossa vida, todo mundo, 100% já foi traído. Pois é. Essa é uma questão espinhosa. Porque geralmente as pessoas ou evitam falar nisso ou pensar nisso, né? E eu acho muito importante a gente poder falar nisso. Eu acho que esse tema traz temas adjacentes que estão relacionados que, por exemplo, o que é a paixão? Por que as pessoas buscam outras pessoas fora daquele contrato? Se a gente pensar na origem da palavra traição, que vai vir do latim, é a mesma origem da palavra tradição. Tradição é passar ao outro alguma coisa, é passar uma cultura, é passar um rito, é passar alguma coisa ao outro. A traição também, se a gente for pensar dessa forma, é passar ao outro alguma coisa. Só que nesse passar ao outro alguma coisa, você quebra um contrato. E aí é que está o problema da traição. Tá, mas veja bem, quando a gente fala de uma coisa que você fala interessante, quando você fala que existe um contrato. Um contrato é um acordo entre as partes. Justamente. E ele é um acordo que existe na convivência social. Ou seja, você está falando de uma tradição que existe dentro de uma sociedade que resolveu unir-se para viver em conjunto. Mas nós esquecemos, muitas vezes, que nós somos seres animais. E existem nos seres animais uma programação biológica. Será que existe uma interferência dessa programação biológica no ato de trair ou não trair? Certo. Nós somos seres também animais, mas nós temos o neocórtex, que introduz uma outra dimensão, vamos dizer assim, né? Então, nós somos humanos. O desejo, para nós, é algo móvel. Por exemplo, o apaixonamento. O nosso desejo é muito sensível às novidades. Nós nos movemos em direção a isso. Então, vamos pensar nesse primeiro momento, do apaixonamento. Então, você se apaixona, eu estou falando de apaixonamento, não necessariamente toda traição tem um apaixonamento, mas vamos pensar nesse aspecto. Então, num primeiro momento, você tem uma carga
emocional, psíquica, que se move muito fortemente e a pessoa vai em direção àquela outra pessoa, quebrando um contrato. Então, esse primeiro momento é um momento muito intenso, muito forte, por uma série de questões da estrutura psíquica da gente. Eu não vou entrar em questões muito técnicas, porque não vale a pena a gente falar de uma forma que a gente não possa ser compreendido por uma maioria. Mas, assim, é importante saber que esse primeiro momento é tão intenso porque questões suas, da pessoa que se apaixonou, vão aparecer de uma forma inconsciente. A psicanálise, ela traz justamente a possibilidade de a gente pensar no inconsciente. Ou seja, é algo que está fora da consciência, mas que existe e que atua na nossa vida. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu fiz aquilo, mas eu não sei por que eu fiz aquilo. Quando eu me peguei, eu já tinha feito. Quando eu me peguei, eu já tinha dito. Então, tem algo que nos move. A gente pode parar para ver isso e conhecer isso e saber disso e ter o que fazer com isso. Ou a gente pode simplesmente fingir que não existe isso. É o que muita gente faz uma escolha. Até o momento em que isso vai gerar um desconforto tão grande que a pessoa vai procurar se conhecer para entender que mecanismo é aquele que está funcionando, porque são mecanismos autônomos. Então, quando uma pessoa chega nesse ponto, esse primeiro ponto do apaixonamento, que é eu te amo, você me ama, aí a gente complementa, e eu me amo através de você e você se ama através de mim. Esse é o primeiro ponto. Só que a convivência faz com que toda essa carga minha, que eu coloquei no outro, sem saber, inconsciente, a convivência faz com que essa carga vá sendo erodida, vai destruindo. Exatamente. E aí você olha para a pessoa e você diz, mas eu olhava para ela e eu vi outra coisa. Eu olhava para aquela pessoa e eu vi uma outra pessoa. Como é que agora essa pessoa é essa pessoa? Todo mundo via quem era a pessoa e você não via. Por isso que não adianta, assim, a gente ouve muito pessoas dizendo assim, mas eu falei, eu disse, ele estava cego. Ele estava cego, porque existe um óculos, uma lente que a gente coloca e que a gente vai enxergar o mundo por aquela lente, que é a lente do apaixonamento. A convivência faz com que esse primeiro grau, essa primeira etapa, vá se transformando. E aí pode passar por uma segunda etapa, que seria uma etapa do amor, vamos dizer assim, mais trabalhosa. Porque necessariamente a convivência com o outro vai fazer com que você precise se conhecer. E que o outro precisa se conhecer para que os dois se ajustem. Porque existem dois mecanismos separados em funcionamento, de uma pessoa e da outra. Essa é a parte um pouco mais complicada, onde acontece muitas traições. Vamos usar esse tema. Por quê? Porque é uma parte chata, é uma parte trabalhosa, é uma parte que eu preciso me modificar, é uma parte que demanda transformação, é uma parte mais profunda. Mas isso parte do pressuposto que todo relacionamento, ele seja um relacionamento fechado. Justo. E hoje em dia, está cada vez... Vamos estabelecer outras questões históricas, né? Antigamente e atualmente. Sim. Antigamente, a sociedade mais tradicional admitia menos a traição. Hoje ela continua não admitindo, mas acontece muito mais. Isso houve uma modificação qualitativa das pessoas ou são as mesmas pessoas que estão mais livres? Eu não vejo muito assim. Eu acho que se há um contrato e há uma quebra, antes ou agora, há uma quebra. A questão é que tipo de contrato. Existem vários tipos de contrato. Existem contratos que são abertos. Por exemplo, você fica com quem você quer e eu fico com quem eu quero, contanto que a gente não saiba. Eu não quero saber. Isso é um tipo de contrato. Outro tipo de contrato... Isso é um contrato comum? Não. Assim, em consultório não é muito comum, mas acontece. Acontece. Então, a pessoa diz, eu não quero saber. Se eu não souber, está tudo bem. É uma forma. Qualquer forma que você possa pensar de contrato existe. Todas as formas existem, em maior grau ou menor grau. O que a gente mais vê é o contrato comum, fidelidade. Eu prometo que não fico com outra pessoa e você promete que você não fica com outra pessoa. Mas isso porque foi culturalmente ensinado ou porque as pessoas desejam isso dessa forma? Eu acho que tem a questão cultural, sim, tem a questão cultural, mas eu acho que tem uma questão pessoal também. De funcionamento da gente em relação ao outro, em relação ao amor, em relação a constituir uma relação mais profunda. Porque, então você está partindo do pressuposto que a gente só pode amar uma pessoa ao mesmo tempo?
Não, isso depende do contrato. Tem pessoas que vão fazer contratos abertos, tem pessoas que vão fazer contratos com 3 pessoas. Sim, mas tem pessoas que vão fazer contratos independente com 4 do contrato. Vamos imaginar que não exista nenhum contrato, mas uma pessoa pode se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Pode. O que faz a pessoa se apaixonar é algum traço. É como se, assim, a pessoa que se apaixona tem um espaço, vamos dizer assim, pré-fabricado na própria fantasia, que fica ali, aquele espaçozinho aberto. Algum traço do outro faz gancho com o traço dele e aí o outro é capturado para isso. Algum traço. Pode ser qualquer coisa, pode ser o olhar, pode ser a forma de se vestir, pode ser o jeito de falar, pode ser qualquer coisa. Esse traço fisga a pessoa. A pessoa se apaixona naquele momento. Naquele momento. Sim, pode ser. Ou a pessoa se sente atraída naquele momento. A questão é a escolha que a pessoa vai fazer. A gente não escolhe o que a gente não quer. Se eu tiver 2 canetas aqui na mesa e você me disser, pegue uma. Se uma eu não tiver o menor interesse e a outra tiver interesse, eu não vou ter o que escolher. Eu vou pegar a que eu quero. Eu acho que essa é uma diferença importante. Você só escolhe quando você quer mais de uma coisa. Então, necessariamente, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Há sempre uma perda por aquilo que você escolheu. Não dá pra gente ter tudo. Isso é do ser humano. A completude não é possível. Sempre vai faltar algo. Sempre vai ficar algo. Isso era muito claro na família tradicional do passado, onde as pessoas sabiam que elas estariam abrindo mão, etc. Mas hoje a modernidade, a internet, as pessoas com aquela felicidade plástica, a realidade líquida que nós vivemos hoje, nós queremos tudo e queremos tudo para agora, não é para amanhã e nem para ontem, para agora. Isso está facilitando um pouco essas relações mais frouxas no conteúdo de fidelidade? Eu acho que sim, mas não quer dizer que isso não tenha consequências. Então, a gente vê que esses laços são laços, como você disse, mais frágeis, e isso tem consequências. A gente também nunca viu um aumento crescente, assustador de adoecimento psíquico. Por exemplo... Você acha, então, que existe uma relação entre essas relações, a fragilidade das relações interpessoais familiares? Estou falando da constituição de família, homem e mulher, homem, mulher, qualquer que seja a denominação que queira se dar. Nós estamos falando de emoção de pessoa para pessoa. Sim. Ou seja, você acha que quando... De casal. Então, essa formação de casal, seja qual for a sua composição genética ou de gênero, seja lá o que for, quando você tem um rompimento psicológico, isso gera adoecimento psicológico futuro? Um rompimento psicológico, como assim? Da traição, por exemplo. Toda traição tem consequências. E, assim, todas, né? Porque se houve traição é porque houve um rompimento de contrato. Volta a falar no contrato. Porque se o contrato for aberto, não há traição. Exatamente, justamente. Então, no momento que se rompe algo, onde se tem bases afetivas, isso vai gerar consequências. E é importante que a gente entenda que só quem está dentro daquele sistema vai poder saber exatamente o que significa aquilo. Por exemplo, é comum a gente ver pessoas que foram traídas permanecerem dentro do sistema. E quem está fora, pessoas que amam, por exemplo, aquela pessoa que foi traída, não entenderem como ela permanece ali. Mas por que você ficou? Por quê? E não entendem, não compreendem. Então, essa é uma informação importante, porque só quem está dentro do sistema sabe o que significa. Quando 2 pessoas ficam juntas, não é só pela atração física. Existem muitas coisas que estão ali naquele sistema. Positivas e negativas. Exatamente. Exatamente. Existe uma estrutura muito complexa que une aquelas pessoas. Então, é como se tem um prédio que tem pilastras lá embaixo e a pessoa diz, mas arranca essa pilastra e constrói outra. Ou seja, sai dessa relação e vai para outra. Só que a gente não pode arrancar pilastras. A gente precisa construir novas pilastras para que a pessoa consiga sair ou ficar. Porque é uma opção também da pessoa ficar. Volto a dizer, a gente não sabe o que tem ali. Por trás daquela estrutura de relação. Então, é preciso respeitar aquela estrutura, aquele casal,
independente da forma que ele assuma, se for aberto, se for fechado, se for com mais de uma pessoa, se não for, porque só cada um sabe, de um a um, só cada um sabe o que precisa e o que pode também, até onde pode. Hoje, na sociedade baiana atual, se discute muito os modelos. Nós estamos num processo de transição. Existiu o modelo antigo, que era o homem, a mulher, seus filhos, a igreja, aquelas coisas toda bem tradicional. E existe a nova família, que ela está se constituindo de uma pluralidade de possibilidades e gama de escolhas cada vez maior. Esse processo de mudança cria um certo desconforto psicológico também. Nós vamos encontrar alguma denominador comum, ou alguma satisfação de alguma forma específica, ou cada um vai ter que construir a sua própria realidade? Cada um vai ter que construir a sua própria realidade. Como você falou, eu acho que é um momento de transição. Não que isso não existisse antes, mas isso sempre existiu, porque é do humano, é dentro do leque das possibilidades do humano. E não importa o lugar subjetivo que se ocupe, feminino ou masculino, sendo homem ou mulher, mas naturalmente isso vai causar desconforto, porque isso é uma questão que está relacionada à cultura, que tem uma série de coisas envolvidas. E eu acho que a gente está num momento de repensar muitas coisas, então isso é muito rico. Mas cada um vai encontrar o que é melhor para si, dentro do sistema que lhe fizer melhor, vamos dizer assim, que lhe couber melhor. Isso não existe uma regra única. Não existe isso. É um a um. Isso é muito importante a gente terminar essa parte de nossa conversa. Não existe regra única, não existe situação única e a gente tem que descobrir o que é melhor para a gente. Exatamente. Muito obrigado, Melissa, pela sua participação aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço. Voltamos logo depois dos comerciais falando sobre traição, falando sobre família, falando sobre relacionamentos. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre traição, sobre relacionamentos, laços familiares. Nós conversamos com Melissa Coutinho, que é psicanalista, e agora vamos conversar com Daniela Sinotti, que é psicoterapeuta. Seja bem-vinda ao Jogo do Poder, Daniela. Boa noite, obrigada. Nós conversamos um pouco sobre traição com a Melissa, falando do processo, como acontece, da sociedade, da modernidade. Mas aí a traição já aconteceu. E é possível se reconstruir laços depois que essa traição já aconteceu? Isso é uma coisa que você trabalha muito no seu consultório no dia a dia? Sim, tem muito caso de traição que leva as pessoas à psicoterapia, né? O sofrimento leva as pessoas para a terapia, a traição, enfim. Mas a sua pergunta, se tem solução, se dá para continuar? Dá. E muitas vezes o relacionamento, quando ele passa por um processo de desgaste como o da traição, quando ele é retomado, ele volta melhor até do que antes, né, desse processo. A gente vive um mito do amor romântico, onde as pessoas imaginam, né, aquele relacionamento muito perfeito, onde nunca vai acontecer de um parceiro se interessar por uma terceira pessoa. E isso nem sempre é real. Normalmente não é real. Entende? Esse mito do amor romântico faz com que as pessoas idealizem uma relação onde não existe a sombra. E o ser humano é luz e sombra. Você se relaciona com alguém que tem defeitos, que pensa muita coisa e que muitas vezes se abre para algo que você não imaginava. E quando você retoma uma relação num ponto mais real, você está se relacionando com alguém também mais próximo daquilo que é a realidade. É como se quebrasse aquela máscara idealizada da pessoa e agora vamos nos relacionar com a pessoa real, a de carne e osso, com os seus... mais real. Sempre se constroem personagens nas relações para que elas possam existir. Ninguém suportaria o outro se soubesse o que ele pensa o tempo todo. É insuportável. Ninguém ou que ele fantasia todo dia. Que ele pensa realmente o tempo inteiro. Então criam-se máscaras e as pessoas se relacionam com aquilo que elas idealizam. A partir do momento que você toma um conhecimento de algo nesse sentido, é possível que você reconstrua a relação
já num patamar mais real e mais próximo. E eu sempre digo, né, as pessoas me falam, ah, eu não consigo perdoar. Não perdoe, aceite. Aconteceu. Você não precisa perdoar. Quem perdoa fica sempre um ponto acima e se acha superior àquele que, né, que cometeu o ato de traição. E numa relação, quem é superior se torna insuportável. A psicoterapia sistêmica, ela avalia que um dos pontos centrais para que um relacionamento dê certo é o equilíbrio. Não existe equilíbrio quando alguém está certo e o outro errado. Entende? Então, mesmo porque tem aquela coisa, você no dia de 50 anos atrás, às 11h23, falou, e começa aquela coisa de destruição do relacionamento. Quando você aceita, né, você simplesmente sabe, sim, aconteceu, ele falhou, eu também sou possível de falhas e eu aceito. Mas perdoar não precisa nesse sentido de se sentir superior ao outro. Mas eu achei interessante que você falou, ele falhou. Mas existem os casos onde a mulher também falha. Enfim, né? Problemas da nossa língua e da dinâmica dessa questão de gênero, mas a mulher também trai. E o homem perdoa? Sim, muitas vezes o homem retoma esse relacionamento quando ele percebe que vale a pena, enfim, não que não haja um desgaste, existe de ambos, mas existem muitos casos em que os homens são traídos e não desistem daquela relação por conta, até porque muitas vezes ele também já passou por um processo semelhante e ele entende que isso não deve ser levado, né, o fim do relacionamento não deve chegar por conta disso, acontece. E essa situação, na sua prática do dia a dia de consultório, ela está se tornando cada vez mais comum? O que é o mais comum na sua prática do dia a dia? Olha, os casos de traição, eles geram muito sofrimento, as pessoas sofrem muito, né? Então, tanto o homem como a mulher, ele sofre com o processo. Agora, isso sofre com o processo de fidelidade, ou seja, mas não é uma exigência irreal exigir essa fidelidade num relacionamento? Exato, eu acredito que sim, eu acredito que seja aquela construção, né, de pensar em algo próximo do que eu idealizei, né, num conto de fada perfeito. Eu costumo dizer que é uma questão, inclusive, arquetípica, a mitologia traz isso já com contos muito antigos, né? Todos os povos têm histórias de tragédia, de traição. Existe um mito interessante que eu gosto de ressaltar, o julgamento de Paris, né, onde ele é colocado por Zeus para escolher entre as três deusas a mais bonita, e ali tem Afrodite, tem Atena, né, e Hera. E ali, naquele momento onde ele pensa, as três, não é possível, ele teria que escolher uma. E naquele momento que ele escolhe a deusa Afrodite, então as outras duas se viram contra ele. É um mito que traz essa questão. A escolha de se apaixonar, ela não é uma escolha racional. Ela é uma escolha que tem um fundo emocional. Mas esse personagem é extremamente importante, inclusive porque, se a gente considerar a mitologia verdadeira, uma dessas escolhas, ele rapta a esposa de um rei e provoca uma guerra enorme, que é a Guerra de Troia. Isso, né? Esse personagem ele é importante na mitologia, ele traz todo um contexto relacionado a essa questão. Mas eu acho que isso prova que, arquetipicamente, o ser humano ele tem uma tendência a ser movido por paixões que não nascem no campo racional. Então, não adianta pensar racionalmente algo que não é desse campo. Existe uma lógica nos sistemas familiares e nos relacionamentos que nem sempre é a lógica do bom senso, da ética, daquilo que nós entendemos como o que deveria ser. Mas essa lógica, ela nasce em questões relativas, a questão do pertencimento, do equilíbrio entre dar e receber, a hierarquia. Quando alguns movimentos são feitos no sistema, é possível que se hajam brechas para que aconteça esse processo de desviar o olhar. Eu digo muito que aquele que dá muito se torna insuportável numa relação, e acontece muito quando a gente vai a fundo.
pesquisar um pouco sobre o que é a infidelidade, você percebe uma pessoa que ela se doa tanto naquela relação que o outro vai buscar alguém que ele considera um pouco inferior para que ele possa se sentir superior. Acontece isso. O sistema, ele traz essa compensação. Eu preciso de alguém com quem eu possa me sentir um pouco mais. Ou seja, falar em família, falar em relação de duas pessoas é cada vez mais complexo a compreensão disso. Não é tão simples como a gente sempre pensou, né? É, porque na verdade traz um contexto que não é esse campo de pensar, é um campo de sentir. O que é da alma nem sempre é do racional, porque a alma ela é muita coisa menos lógica, né? Mas isso também tem relações de poder nessa relação. Sim, existem relações que, assim, né? Esse sistema é permeado por várias questões ali intrínsecas. O poder é uma delas. Então, a traição é cada vez mais benéfica ou maléfica na constituição dos relacionamentos atuais? Olha, eu digo que é presente, tudo depende da forma como é significado. Um evento de traição, de infidelidade, ele, apesar de ser extremamente doloroso, muitas vezes de causar tragédias, porque nós não somos preparados emocionalmente, né? Existe um despreparo emocional e ainda se mata muito por conta de traição. Muitas mulheres morrem, muitas tragédias acontecem por conta disso. Então não dá para dizer que é benéfico algo que causa tanto sofrimento e que destrói famílias e que, enfim, não posso dizer exatamente que seja benéfico, mas posso dizer que do ponto de vista pessoal, quando existe um processo de ressignificar o que aconteceu e aprender com aquilo, pode se tornar altamente benéfico. E eu conheço inúmeras pessoas que dizem, olha, ainda bem que aconteceu isso na minha vida, porque eu não me tornaria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquela situação de dificuldade. A dificuldade, de sofrimento, sempre tem algo de positivo, sempre pode ser. E esses contratos vão chamar de alternativos. Eu não sei se em termos estatísticos eles são uma presença maior, uma menor, mas vão chamá-los de alternativos. Esses contratos de relacionamento aberto ou entreaberto, você acha que isso é positivo para a sociedade, para a relação? Eu vejo que as novas gerações, elas têm estabelecido uma lógica diferente diante das relações, onde elas não aceitam mais aquilo que consideram que não é real. Elas entendem uma lógica diferente porque acreditam mais do que fidelidade, acreditam em lealdade. Então, por conta disso e de compreender que é possível amar várias pessoas ao mesmo tempo e que não aceitam a hipocrisia, eles estabelecem novos limites, novos parâmetros nas relações. Isso seria mais saudável ou menos saudável, digamos assim, do ponto de vista psicológico? Ou não existe essa adjetivação? Eu acho que ainda é muito cedo para se falar disso, porque a gente não tem ainda consolidado uma geração que tenha passado por esse processo de uma forma que tenha, né, sido maturada. Porque são muitas questões envolvidas. A gente pode pensar numa relação que dê certo assim, muitas dão certo, tá? Porque isso depende de como é estabelecido isso. Mas aí vem as questões, tá? E a família, e os filhos, e como é que ficam os pais? Toda vez que você rompe algo que é sistêmico, você cria um processo de emaranhamento ali. Então, essas pessoas vão passar por uma série de questões de problemas existenciais, inclusive, que podem se refletir por gerações. Mas eu não diria que, do ponto de vista de pensar o relacionamento, eu acho que pode ser saudável em alguma medida. A gente sabe que em Salvador tem vários clubes, por exemplo, de swing, várias capitais do Brasil e do mundo tem, onde o casal vai participar da troca de casais, estão os dois presentes, os dois estão tendo a experiência dessa participação de outras pessoas no relacionamento. O que isso significa do ponto de vista psicológico ou do relacionamento? Aqui às vezes é meio incompreensível diante do modelo tradicional, mas é bem possível e isso acontece em muitas relações. E isso é uma coisa, inclusive, prazerosa para todos.
Você tocou num ponto que é o campo da individualidade, né? Existe um campo da individualidade onde as pessoas colocam aquilo que é do desejo e do contrato e que não precisa ser explicitado. E que ali, naquele momento, sendo fechado aquele acordo, isso não seria considerado um terceiro, porque isso diz respeito a algo que é dentro desse campo de individualidade, onde seria colocada a questão sexual, tá? É diferente de um relacionamento onde existe um poliamor, onde essas pessoas, um casamento ali, todos participam, afetivamente inclusive. Porque quando existe essa troca sexual, você não está falando em afetividade, mas, né, numa questão sexual. Então a gente deve separar são campos sexo diferentes, e amor. sim. E Exatamente. relacionamento. Existe um relacionamento afetivo e um relacionamento sexual. E não necessariamente eles vão andar juntos, como diz aí o mito do amor romântico, que um casal, né, ali, imaginado por 40, 50 anos, juntos, vivendo aquele amor único e exclusivo no campo da afetividade e da sexualidade. Então, mesmo na família tradicional, sem essas inovações, outras, pode haver a separação entre o amor e o sexo e deixar o relacionamento funcionando perfeitamente. Sim. Ou é a traição, vamos reformular, o que causa o sofrimento é o sexo ou é o relacionamento psicológico entre duas pessoas? Isso depende daquele que está passando pela situação, porque historicamente as mulheres sempre foram muito, né, lenientes com aquilo que os homens costumavam fazer, que era frequentar, né, casas de tolerância, procurar mulheres para que eles pudessem exercer a sexualidade de uma outra forma, e as mulheres ficavam em casa e aceitavam essas pequenas fugas, acreditando que ali não era uma traição, que era algo de homem que ele podia fazer. Elas fechavam um pouco os olhos para, né, essas, digamos, esse tipo de escapada e estava dentro do contexto e o casamento continuava, porque a mulher, enfim, não estava, nem sempre ela se entendia nesse papel de estar muito preocupada com a sexualidade. O campo de atuação da mulher seria aí outras preocupações. Isso na família tradicional do passado. Do passado. Com o tempo, as mulheres foram ganhando outros espaços e entendendo que as relações não poderiam funcionar dessa forma. Então, esse tipo de situação foi ficando cada vez menos aceita formalmente. Então, existe aí um descompasso que sim, eu preciso ter um relacionamento que dure muito tempo e isso não pode acontecer fora do casamento. Entende? Então, essa é uma questão. Hoje em dia, isso não é aceito, talvez, com tanta naturalidade. Os relacionamentos acabam se rompendo porque eles têm um outro fluxo, uma outra identidade. Mas isso não é só... O relacionamento é uma relação entre pessoas, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico. Sim. Exigir esse tipo de unicidade só comigo não é um pouco de posse do corpo do outro, posse dos sentimentos e das emoções do outro? É a lógica que permeia a afetividade. Eu tenho um relacionamento e eu preciso tomar posse daquilo, né? Existe um sentimento que é isso que a gente chama de ciúme, inclusive, que ele é natural. É natural que o ser humano tenha ciúme em alguma medida. Quando isso começa a gerar sofrimento, então é hora de buscar ajuda. Mas em alguma medida eu acredito que seja salutar. Tá? As relações elas precisam se estabelecer com alguns parâmetros. Mas essa posse não é um pouco de domínio do corpo alheio, não é um pouco de exercício do poder e, portanto, uma coisa fora do que seria o ideal? Só que também sem que isso aconteça em alguma medida, as relações elas se tornam tão pueris que elas não se sustentam. Então eu vejo que existe uma necessidade de que isso aconteça nas relações, é necessário para que elas perdurem, para que elas existam, preciso de uma redoma, preciso de alguma medida. Tá? Agora, acreditar piamente que que aquela outra pessoa precisa ficar presa a mim por muitos anos e que em nenhum momento ele vai sentir atração por outra pessoa, foge um pouco do real. Ou seja, a exigência dessa fidelidade eterna é uma irrealidade em qualquer relação? Eu acredito que seja uma irrealidade, não digo em
qualquer relação, porque as pessoas são tão diferentes que, né, cada relacionamento é um contrato a um mundo diferente. Não dá para colocar que todos tenham a mesma, nem todos. Mas, em geral, não é possível. Daniela, muito obrigado. A gente conversou bastante e é claro que a gente nunca vai chegar a uma conclusão porque existe uma evolução e um pensamento para cada momento histórico e não existe o que é certo e o que é errado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, então. Muito boa noite. Depois dos comerciais, continuamos a falar sobre infidelidade, relacionamento, traição, aqui no Jogo do Poder. É um minutinho só, vamos conversar com Danilo Cruz, que é psicólogo clínico. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre traição, relacionamento, família. Nós conversamos com Melissa Coutinho, que é psicanalista. Falamos com Daniela Sinotti, que é psicoterapeuta. E agora vamos conversar com Danilo Cruz, que é psicólogo clínico. Seja bem-vindo novamente ao Jogo do Poder, Danilo. Prazer tê-lo aqui de novo. Prazer todo meu. Danilo, eu sei que você comentou aí do intervalo que você discorda das nossas duas entrevistadas em relação à questão da traição. Me explica aí qual é a sua discordância. Então, Zila, na verdade, eu penso que a infidelidade é constitucional no ser humano. Por que eu digo isso? Porque a palavra infidelidade vem da palavra fide, que em latim significa fé. Então, quando alguém tem uma fé sobre você, tem uma expectativa sobre o seu comportamento, invariavelmente você vai trair essa pessoa. Porque para você ser você mesmo, necessariamente você precisa ter suas próprias escolhas. E nesse momento que você faz suas escolhas, você está traindo, você está sendo infiel àquela perspectiva que a pessoa tinha. Então, nesse olhar, a gente percebe o quê? Que para você ser você mesmo, logo de cara, você tem que trair sua mãe. Porque se você não trair as expectativas da sua mãe, você vai ser o filhinho da mamãe para o resto da vida. Então, necessariamente, a vida é constituída de inúmeras traições. Quebras da tradição. Tradição e traição, que têm origens parecidas, são pontos diferentes, né, que trazem exatamente essa questão, que a tradição ela dá o lastro, ela dá uma diretriz, enquanto que a traição é o momento em que você rompe com o histórico para ser único, para ser individual, para ser você mesmo. Então a traição é parte do comportamento humano que faz com que a sua história seja digna de ser contada. Se a gente parar para analisar, nos 5 livros da Torá hebraica, no caso, o nosso Velho Testamento, todos eles versam sobre traições. Lá não falta traição e outras coisas mais. Exato. De natureza sexual. Lá tem muita coisa. Isso. E aí eu estou falando da traição no sentido mais amplo, não apenas o adultério. Que é interessante a gente fazer essa separação. A infidelidade não é necessariamente conjugal sempre. Quando é conjugal, a gente vai chamar de adultério. E a palavra adultério, inclusive, é interessante. Ela é usada para falar que algo foi adulterado, mas originariamente a palavra adultério se remetia apenas à traição cometida pelas mulheres, num olhar extremamente patriarcal, num olhar extremamente, como é que eu diria, machista mesmo, que diz que a mulher não pode trair, por quê? Porque nos consortes com os quais ela vai ter relações sexuais, ela vai, com isso, retirar a hereditariedade genética do seu marido. Então, a própria monogamia se estruturou antropologicamente nessa necessidade da fidelidade, no sentido de segurar as relações para que não tenha a dilapidação dos bens do homem. E aí é interessante a gente ver que sempre acontece, tanto aconteceu que existia uma lei específica para punir as mulheres que eram vítimas desse tipo de coisa. A morte por apedrejamento, exatamente. E, inclusive, para os homens não havia nenhuma pena, porque lá no Deuteronômio... Mas a gente tem que repudiar isso de forma veemente. E repudiar isso muito claramente, porque apesar de estar lá escrito, a modernidade não admite mais esse tipo de comportamento. E nós estamos vendo muito na sociedade atual um número significante de homens que cometem agressões contra mulheres. E aí deixar claro que isso é inadmissível. Não existe nenhuma justificativa. Na realidade, nunca existiu. E não existirá nenhuma justificativa para que nenhum homem cometa um crime em relação a uma mulher por qualquer motivo que seja.
Não existe honra a ser salva, não existe nenhum tipo de comportamento. Eu vou falando isso com essa veemência, claro, que é para que o nosso telespectador concorde comigo que não existe justificativa para esse ato. Agora voltamos a continuar sobre Nada justifica uma agressão contra uma mulher. E é interessante a gente ver que na legislação brasileira deixou de ser crime o adultério apenas em 2005. Recente, né? Uma data um tanto quanto recente. Mas aí eu percebo isso, que a infidelidade é a sua tentativa de ser aquilo que você é, de ser você mesmo. Tanto assim que nos momentos em que a gente vê a infidelidade conjugal acontecer, muitas vezes é justamente porque aquele sistema está oprimindo aquela parte que se sente tentada a buscar essa realização. Então é interessante que a gente vê que não é uma coisa solta, com a justificativa única, mas em todas as circunstâncias existe um desejo de ser o mais completo você, que só você pode ser. Mas isso é de um egoísmo muito grande. Muito grande. Por quê? Porque a gente, infelizmente, ainda não sabe lidar com a própria liberdade. A gente tem dificuldade e, por isso, no momento em que a gente vai tentar viver a nossa liberdade, a gente precisa se lembrar da liberdade do outro. É absolutamente imprescindível que a gente se lembre que a gente vive junto, em comunidade, a gente convive. Mas existe uma certa questão cultural, onde a traição masculina ela é, em tese, pelos homens, inclusive, reforçada. Estimulada. Estimulada, boa palavra. Guardem suas cabras que meus bodes estão soltos. A gente ensina isso para os filhos pequenos, dizendo que eles têm que ter o comportamento do macho alfa e buscar ter virilidade, se impor às mulheres, enquanto que as mulheres têm que ser resguardadas, têm que ser contidas, o que é também uma atitude machista, uma atitude culturalmente construída que a gente precisa, sem dúvida alguma, repensar, tentar pensar de uma outra forma. Não, mas eu acho que as mulheres estão fazendo uma revolução bem significativa. Sim, em relação a isso. Desde o empoderamento feminino até o nível de traição que elas estão cometendo, que segundo o estudo da USP é de 56%. Então, já não é uma coisa tão pacífica assim, as mulheres estão botando para quebrar, e ainda bem que nós vamos viver cada vez numa sociedade mais igual. E antigamente as mulheres muitas vezes traíam por vingança. E hoje em dia as estatísticas apontam para o fato de que isso está diminuindo e elas passam a trair por prazer. Aí já é uma outra perspectiva. Sim, aí nós sabemos que todos os dois estão traindo. Sim. E como é que nós vamos construir esse novo relacionamento do futuro, essa relação sem esse elemento de fidelidade? Você acha que essa fidelidade vai deixar de ser uma questão importante? Como inclusive foi descrito no livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, onde não havia casais e cada um fazia o que bem queria, quando queria e com quem queria. É interessante, Zilã, a gente perceber que em muitos casos as relações afetivas elas se mantêm por imposições, por medo. Em muitas circunstâncias eu vejo que o cimento que une, que amálgama a vida do casal é o medo, eu não vou dar o gostinho para ele do divórcio, eu não vou fazer com que ela tenha direito sobre meus bens, esse tipo de coisa. E aí essa relação se mantém durante um longo período. Eu acredito que uma relação madura, e eu tenho visto muito isso na clínica, ela se embasa no fato de que você passa a permitir ao outro ser inteiramente o que ele é. Mas aí tem um elemento importante que eu acho que a gente devia trazer na nossa conversa, que são os filhos. Nós nos relacionamos em casal para procriar. Essa é uma das nossas mandamentos biológicos. Pode menos. Mas é um dos mandamentos biológicos, ou pelo menos o que seria naturalmente para a preservação de nossa riqueza genética. Se isso acontece, a proteção da cria é um dos elementos mais importantes do casal. Talvez não a fidelidade, a questão seja importante, mas sim a proteção da sobrevivência e da permanência dessa cria nesse mundo que vem pela frente. Mas para os etólogos, a fidelidade está em razão da cuida da cria. A fidelidade está em função de cuidar dessas crias. Ela existe, antropologicamente falando, para garantir a essas crias um mínimo de suporte que eles precisam para se desenvolver e passar adiante os genes. Aí quando a gente assume um comportamento egoísta da atualidade, a gente passa a pensar em nós, principalmente, e talvez esquecendo, deixando em segundo
plano a existência da cria. Eu acho que em determinado momento a cria é mais importante, ou não é? Sim, com certeza. E como é que a gente concilia esse egoísmo com a necessidade de prover ao outro? Olha, na verdade, eu teria um olhar que muitas pessoas, sim, vão ter uma tendência egoística, com essa tendência de querer ser o que é, de querer buscar sua autenticidade, buscar sua franqueza, mas é preciso também a gente lembrar que tantas outras pessoas não estão num olhar egoístico, meramente de autorrealização e pronto, e sim num olhar muito mais amplo de realização da comunidade, de realização da potencialidade, inclusive dos próprios filhos. É interessante a gente se perguntar que tipo de exemplo a gente está dando para esses filhos, de se submeter a uma relação fracassada, com violência, com agressão. Será que esse tipo de exemplo é o melhor, já que a gente está com essa pressuposição de criar só da cria, de cuidar da cria? Então, é preciso a gente se questionar que tipo de exemplo a gente vai deixar para essas crianças que estão vendo uma mãe que não ama o pai, que eles não se amam, que eles inclusive se agridem, se não fisicamente, verbalmente. Mas as pessoas normalmente não aprendem a viverem. A gente, na realidade, vai para a escola para aprender uma profissão, a gente vai para a escola para aprender, às vezes, a costurar, fazer qualquer atividade. Mas a gente não vai para a escola para aprender a casar. A gente não sabe, muitas vezes, se relacionar com outra pessoa. Como é que a gente vai? É como se fosse uma coisa natural. Não é natural. Um relacionamento das pessoas é extremamente complicado. Como é que a gente faz para fazer essa relação dar certo sem trabalho? Hoje em dia a gente tem uma ênfase muito grande na educação, Zila, no âmbito emocional. Então a gente sabe que é muito novo, é uma situação muito recente, pensarmos em termos pedagógicos, educar as pessoas com relação às suas próprias emoções. As pessoas não sabem diferenciar, por exemplo, fome de ansiedade. Eu estou ansioso, não, eu vou comer alguma coisa, ou eu estou com fome. Não sabe diferenciar. Então é interessante a gente começar primeiro, que essa nova geração aí saiba, pelo menos dar nome aos bois, saber diferenciar se ela está com raiva, com angústia, com medo, se ela está com expectativa, o que ela está vivendo ali naquele momento. Mas isso é tão difícil de fazer nós, como é que essa próxima geração vai fazer? Mas aí é que tá, a gente precisa primeiro se educar, né? Ninguém leva outro onde nunca esteve. Isso não é um pouco aquela coisa filosófica da grande pergunta desde Platão, Sócrates lá atrás, conhece a si mesmo? Conhece-te a ti mesmo? Sim, mas aí é que tá. Hoje a gente está na cultura que propicia isso. A gente está num momento cultural em que as pessoas agora olham para o subjetivo, as pessoas agora olham para o emocional, as pessoas agora se importam com o mental, com o psicológico. O tema da vez hoje em dia na mídia é o psicológico, é o subjetivo. Então a gente acaba, de certo modo, sempre tangendo nesse assunto. Sempre ele vai ser tocado. Então, hoje em dia, a gente vai dar uma ênfase grande para o aspecto emocional e é preciso que as pessoas se eduquem. Perfeito. Mas uma das coisas que me preocupa nisso tudo é que existe uma questão egoística, uma questão hedonística, onde nós estamos cada vez mais pensando os meus direitos. Mas onde fica a outra parte dos meus deveres? Claro, claro. Não existe laranja sem duas bandas. A liberdade implica em responsabilidade, sempre. A gente precisa lembrar disso, né? Inclusive, recentemente eu tive uma entrevista que eu falava exatamente sobre isso. Da necessidade da gente perceber na nossa convivência que no momento em que eu me permito usufruir da minha liberdade, dos meus direitos, eu preciso, sem dúvida alguma, me lembrar que aquilo arca com consequências. Então a gente precisa lidar com essas consequências, é a responsabilidade, que é a habilidade de lidar com as respostas daquelas escolhas que a gente fez. Agora, nesse momento de transição desse mundo que nós estamos vivendo, você acha que é uma expectativa muito alta exigir a fidelidade do outro? A fide do outro? Não acho que seja uma expectativa muito alta. Na verdade, é um contrato, como foi colocado aqui anteriormente. Então, cada contrato tem o seu estilo próprio. Por exemplo, a relação poliamorosa, ela é diferente da relação aberta. A relação poliamorosa tem um contrato de fidelidade. Você vai ter uma relação entre aquelas pessoas ali que estão dentro do contrato. Mas isso é uma coisa muito incomum.
Isso é bastante comum entre as relações de poliamor. Na verdade, hoje não se fala mais poliamorosa, são poliamoristas, na verdade, o termo correto. Então, deixa eu fazer uma correção. Isso não é incomum. Não, isso não é incomum. Isso, hoje em dia, inclusive nessa geração que está passando dos 18 anos, é cada vez mais frequente. O que a gente percebe? Ou seja, a gente não tem mais o modelo fechado, que é uma família... monogâmico. Então, tudo está mudando. Está mudando, sem dúvida alguma. Existe uma mudança. Ou seja, estamos na família líquida também? As relações líquidas, né? Na verdade, essas famílias, às vezes não são nem famílias, porque as pessoas não se colocam como tal. Mas em tantas outras, elas se colocam ali, e, por exemplo, o triângulo poliamoroso ou poliamorista. São 3 pessoas, eles têm uma fidelidade entre eles. Não pode haver mais ninguém. Pode ser 3, 4, pode ser um grupo. Só que existe uma fidelidade. Se não houver fidelidade, não é poliamor, é relação aberta, é Agora, diferente. nós falamos muito de relações entre, ou pelo menos se deu a conotação de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Mas existem hoje uma diferença, uma amplitude muito maior. Nós temos relações de pessoas de gêneros diferentes, identidades diferentes, ou seja, ficou muito mais complicado. Uma universidade de Nova York falou que são 14 possibilidades de orientação sexual hoje em dia. Bom, enfim, as combinações em relação a isso são muito grandes. A questão da fidelidade também permeia essas relações. Sim, sem dúvida alguma. Mas o que é mais importante? É a fidelidade, o relacionamento. A fidelidade é esse elemento tão importante? Essa é a última pergunta que eu tenho para você. Eu acho que Daniela falou muito bem quando ela disse que é preciso que a gente vá além da fidelidade, consiga uma lealdade, um sentimento de integridade na relação, e isso, estou falando de empatia, de congruência, de autenticidade, de ser maduro o suficiente para deixar o outro ser o que é, e ainda assim amá-lo. Eu gostei demais dessa sua frase. Ser maduro o suficiente para permitir que o outro realize o seu grande potencial. Isso. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e esse é o Jogo do Poder. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima semana.